Boa noite, comunidade Famarte. Boa noite, alunos e não alunos, mas que vieram participar conosco com mais um evento pedagógico, mais um evento acadêmico, que busca enriquecer os nossos conhecimentos com os temas mais variados possíveis. E hoje não podia ser diferente, né? Nós estamos falando de um contexto já de 2 anos de pandemia, em que houve, falando de uma forma mais acadêmica, uma busca sistemática dos cursos de psicanálise em nossa faculdade. Mais de 3.000 alunos buscaram esse curso, né? Então, ou seja, com a ideia de entendimento, de querer entender mais sobre essa área, né? No meio da pandemia, uma pesquisa também mostrou da Fundação IEDA que houveram aumentos significativos na busca de livros voltados para a psicanálise e a psicologia. Para vocês terem ideia, a Editora Autêntica, que é uma editora de Belo Horizonte, houve um aumento de 47% na busca de livro da psicanálise, para vocês terem ideia, tá? Então, é um tema extremamente contemporâneo, presente na nossa vida, sobretudo nesse momento assim social que nós estamos vivendo, né? Então, hoje a temática é a base do tripé analítico. O nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Costa. Ele é bacharel em psicologia, formado pela PUC Minas, é também pedagogo, formado pela PUC Minas, psicanalista clínico, membro da Sociedade Latino-Americana de Psicanálise Clínica e presidente do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em psicanálise. Então, hoje é um momento muito especial que o nosso querido professor Sérgio Costa vai explicar muito sobre a formação do psicanalista, assim, justamente sobre o papel do tripé psicanalítico nessa formação, a importância, tá certo? Antes de passar o momento aí da fala para o professor Sérgio Costa, desculpa, eu assim não me apresentei. O meu nome é Lucas Paiva, sou o coordenador dos cursos de pós-graduação do Grupo Famarte de Educação. E só alguns avisos aqui, tá? A live ela tem certificado de participação, então é inscrição no Simpla, né? Que vocês fizeram antes. Esse certificado, se você apresentar para um de nossos consultores educacionais, você ganha 50% de bolsa para o curso de psicanálise, tá bom? E o link para chamar esse consultor, a gente vai colocar no chat agora, tá? Então não percam essa oportunidade. Lembrando que essa promoção, essa possibilidade é válido só até amanhã, tá certo? Então não esqueçam, quem tiver interesse em fazer o curso de psicanálise, não esqueça de buscar esse link e procurar um de nossos consultores educacionais, certo? Professor Sérgio Costa, uma boa noite. Boa noite, professor Lucas. Obrigado. Para mim, todos, né? Isso mesmo, meu amigo. E, assim, para mim, pessoalmente, que sou um admirador da psicanálise, para o Grupo Famarte de Educação também, a sua presença é um ganho enorme, é um presente para nós. Tá? Então, eu quero te deixar à vontade. A fala agora é sua. E uma ótima palestra, professor. Muito obrigado, né? Vamos tentar corresponder aos anseios e às expectativas de todos, né? Que estão aí participando dessa palestra. Bom, eu prefiro trocar a palavra para palestra por seminário, né? Que vem de seminário, ou seja, né, colocar a sementinha, né, aí no psiquismo de vocês, né?
Muito bem, eu queria também falar um pouquinho de mim, fora a apresentação do meu currículo. Eu já estou há mais de 36 anos trabalhando como psicanalista. Tá? Eu comecei meu curso no final dos anos 79, no final dos anos 70, exatamente em 1979, quando eu vi no mural da faculdade, lá assim, escrito assim, venham fazer psicanálise. Muito bem, era tudo que eu queria, né? Desde jovem, eu havia sempre lido sobre Freud, sobre psicanálise, sobre filosofia, e então, gente, só um minutinho, parece que o meu microfone está com ruído. Eu vou tirar aqui, vê se melhora, por favor. Estão me escutando direitinho? Alô? Manda um feedback para mim? Ótimo. Muito bem. Então, eu tive a sorte de conhecer grandes mestres da psicanálise, grandes filósofos, né? E a psicanálise ela é nova no Brasil e um pouco mais antiga do que a fundamentação do curso de psicologia, tá? O curso de psicologia, ele foi licenciado em 1962. O primeiro curso foi trazido para a USP, assim como o curso de filosofia, que foi implantado pelo professor Michel Foucault, né? Tive a honra de ter algumas palestras com ele. Tive algumas palestras com Jacques Laminé, Juan Davinásio, então foram célebres personagens da psicanálise, que motivou muito o pessoal da minha geração. Tá? A psicanálise chega no Brasil em 1957, pelo doutor professor Gurgel Marcondes, na Bahia. E agora vamos dar um salto. Né? Em 1995, nós fizemos um grupo de psicanalistas e começamos a fazer uma diáspora da psicanálise para levar a psicanálise ao alcance de todos, ok? Essa diáspora foi feita, tivemos algumas rotas de colisão, mas vencemos e, por exemplo, um dos grandes feitos que nós, baseado na premissa do Dr. Hélio Pellegrini, que havia feito um centro psicanalítico na favela da Rocinha, mostrando que a psicanálise ela podia abranger e chegar a todos. Né? Foram lutas bem travadas, combates bem feitos, e tivemos ganho. Hoje, por exemplo, nós temos no CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupação, um número, que é o 250-51, diferente dos psicólogos clínicos. Nós também, agora, há pouco tempo, conseguimos que o psicanalista pode também trabalhar dentro de hospitais. Tá? Então, são avanços, né, que a gente vem tendo. A única coisa que nós não queremos é que o curso de psicanálise seja assambarcado pelo MEC. Tá? Porque aí vocês vão me perguntar o porquê. Justamente por causa disso. E aí nós vamos falar a diferença da pós e da clínica. Tá? A pós, realmente, ela é regulamentada pelo MEC, a gente reconhece e gosta disso. Né? Isso é mais um ganho saboroso, principalmente para a minha geração, que vem lutando há anos para esse reconhecimento e essa regulamentação. Tá? E são ganhos que a gente tem que pensar
o porquê desse tripé. Tá? Por exemplo, num curso de psicologia, a pessoa faz o curso e não é cobrada de fazer a sua análise. Para se tornar um psicanalista clínico, que é diferente de uma pós, né, em psicanálise, uma das primeiras regras é análise pessoal. Depois ele é convidado para fazer as teorias. Posteriormente, ele faz a autoanálise. Ou seja, essa é a constituição do tripé psicanalítico. Tá? Então, falei um pouquinho de mim. Quero só falar que o NEP é a única escola agraciada pelo Unesco. Nós tivemos o trabalho com a Universidade Federal, e a Unesco e a Fundação Kellogg Americana, tá? em desenvolvimento educacional e psíquico em comunidades de aprendizado. Tá? Esse trabalho foi realizado no Caparaó e Alto Caparaó. Então, eu tenho muita satisfação de apresentar, falar do NEP e falar de psicanálise. Tá? Eu agradeço muito o convite do professor Lucas, da Camila, de estar aqui com vocês. Muito bem. Para a gente começar a falar de psicanálise e entender o que é o tripé psicanalítico, nós também vamos ter que fazer uma viagenzinha no tempo, tá ok? Por que disso? Porque nós temos que entender que a psicanálise, ela nasce da biopolítica do poder, tá? Inclusive, gente, apertei alguma coisa aqui. Isso. Pronto, eu fui aumentar o som aqui. Vocês estão me vendo? Muito bem. Então, só um minutinho, eu fui aumentar o som e acabou que está rodando. Hoje nós tivemos probleminhas aí com a internet, mas vamos lá. Muito bem. Então, quando a gente nasce sob um contrato social, não é isso? Então, os nossos pais se casam ou não, mas vão ter que nos colocar na escola, nos educar, e para que nós possamos ser membros trabalhadores para a futura sociedade da nova geração que vai vir. Muito bem. Esse contrato social ele foi criado em 1762, na França, por Jean-Jacques Rousseau. Ora, 123 anos depois, Freud, formado em medicina, foi fazer a sua residência na França com Mariot Charcot, em hipnose, né? Em psiquiatria. Ele era médico neurologista. Muito bem. Quando ele viu, ele se passou lá quase um ano, se inteirou com Charcot, com os amigos e com os políticos de Charcot. Gente, eu vou ter que sair e entrar de novo. Ok? Deu um probleminha aqui, me desculpem aí. Então, é só aqui para mim? Ah, tá. Ô, gente, me falaram aqui que eu estou aparecendo. Então, o problema é só aqui comigo, tá ok? Vamos lá. Então, é criado o contrato social, ou seja, as famílias vão se implicar na criação e educação dos filhos. E o Estado de fornecer escola, fornecer trabalho, assim que aqueles
estudantes estivessem em idade apta. Nessa época, infelizmente, a educação era controlada pela Igreja Católica. E, nessa época, eles eram rigorosos e muito cheios de situações onde até o que podia e não podia estudar era controlado. Muito bem. Vamos dar, então, um salto agora de 123 anos depois. Aí, Freud, continuando, fazendo a residência com Charcot, em hipnose, ele percebe que a hipnose ela funcionava por pouquíssimo tempo e mal dava conta de conter os sintomas, ok? Aí, então, Freud foi se relacionando com políticos e ele conhece um político francês da época chamado Léon Gambetta. Muito bem, era um crítico fervoroso da Igreja Católica e eles preocupados com a pandemia, tá? Era uma pandemia de histeria naquela época. Os hospitais estavam lotados, né? Principalmente de mulheres. Tá? E ali, trocando ideia com Leon, Freud percebe que a questão da histeria, né? No início, né? Muito incipiente ainda, ele percebe que a questão era muito política e muito da igreja, da repressão que aquela política, que a biopolítica do poder daquela época pressionava, né? Ou seja, o que eu chamo de pensamento vertical. Tá? Freud, então, retorna a Viena, a pedido do amigo Breuer, começa a atender o famoso caso Anna O, a baronesa de Poppenheim. E a baronesa era uma mulher culta e tinha se esquecido da língua alemã, falava só de inglês. O Freud também, um homem culto, falava várias línguas, começou, então, a conversar com a Anna O. Muito bem. Ela, num determinado momento, ele ainda era muito incipiente, criando a psicanálise, ele faz a imposição de mão, né? Fazia a pessoa deitar no divã, punha a mão sobre a cabeça da pessoa e pedia o que estivesse lá dentro se manifestasse com ele. Ela, então, repreende ele e diz assim: deixe-me falar, deixe-me limpar a minha chaminé. Muito bem. E Freud, então, toma aquele susto e começa a perceber, tá, que, à medida que a baronesa ia falando a cada sessão, ela ia liberando daquilo que contaminava ela. Tá? Então, Freud começa a criar os primeiros escritos em psicanálise. Em 1891, Freud escreve o livro Projeto para uma Psicologia Científica, que mais tarde vai começar, então, a questão da metapsicologia psicanalítica. Tá? Quando eu estou ensinando psicanálise, eu não gosto de começar pelo projeto, porque é um livro denso, pesado, é um livro também que tem muitos esboços neurológicos. Tá? Freud, quando trabalhava no laboratório da faculdade com enguias, ele fazia certas experiências. Ao espetar uma agulha na enguia, a enguia soltava um choque, ou ela atacando, ou ela fugia. Muito bem. E aí Freud foi percebendo que o ser humano era mais ou menos isso. Ou ele agredia, ou ele retraía, ou fugia. Muito bem. Aí Freud começa a perceber que os estímulos externos, eles agiam de uma forma a trazer certo mal-estar dentro daquela pessoa quando aquilo não era bem trabalhado. Tá?
E aí ele começa a perceber, a partir de 1900, quando ele começa a fazer o rascunho de sonhos, né? A obra dele sobre sonhos, e começa a perceber que os sonhos, a estrada real para o inconsciente. Ele começa, então, a rascunhar determinados termos psicanalíticos, como deslocamento, condensação, projeção, tá? Então, aí, faz parte do tripé psicanalítico que, além da análise, a pessoa ela comece a se qualificar e a manejar os termos psicanalíticos, né? Então, recalque, reação reativa, e isso tudo se dá a partir do livro dos sonhos, né? Muito bem, em 1906, ele então vai criar a Sociedade das Quartas-Feiras. Como, na época, ele era o único analista, né? E não tinha ninguém ainda para analisá-lo, isso vai acontecer só lá por volta de 1911, na entrada de um outro judeu austríaco, né? na IPA, né? Que é criada, né? A Sociedade Psicanalítica Internacional, que hoje é sediada na Inglaterra. Tá? Muito bem. É criada, então, a Sociedade das Quartas-Feiras, aonde todos que estavam ali, estudantes e cientistas, né, empíricos dessas questões, iriam colocar as dificuldades e as repressões deles. Então, começava de uma forma muito incipiente a questão do tripé analítico. Ou seja, Freud analisava, tá? Depois eles iriam ter, que hoje é chamado supervisão, né? Eu prefiro chamar de residência, tá? E estudavam, tá? Então, vocês viram que, assim, para chegar ao tripé, a base do tripé psicanalítico levou muito tempo e um entendimento muito grande do que era a linguagem. Então, Freud, ele lia muito, né? Devorador de livros, né? E ele lia muito sobre filosofia, gramática, né? E ele, então, se deparou com Schopenhauer e também se deparou com um grande gramático, Ferdinand Saussure, um outro francês. E olha que interessante, ele passa a perceber que o homem ele está preso à linguagem. E o grande Nietzsche, Friedrich Nietzsche, escreve uma frase que chama muita atenção de Freud, quando ele fala assim: para que pensarmos se estamos presos dentro de pensamentos que não nos deixam pensar? Essa é a verdadeira tradução, tá? Do alemão diretamente para o português, ok? Porque os livros do Freud, de Nietzsche e de tantos outros grandes psicanalistas, a tradução ela fez. Pronto, aqui está dando uns probleminhas aqui, gente. Desculpem aí, tá? Então, voltando à linha de raciocínio, muito bem. Voltando à linha de raciocínio, a tradução era do alemão, inglês, espanhol, até os que foram traduzidos para o português. E nessa linha de traduções,
muitas palavras foram mal interpretadas e traduzidas. Tá? Muito bem. Um segundo termo muito usado e colocado por Freud foi Zauber. Em alemão significa magia, mágico. Então, quando eu estou na minha clínica ou estou ministrando os meus seminários, eu gosto de falar isso muito. As palavras, gente, elas são mágicas. Elas nos libertam ou elas nos aprisionam, tá? Aí eu desenvolvo essa frase que eu queria deixar para vocês. As palavras estão atadas à realidade, quando seu significado depende, como verbos factivos, do compromisso do falante com a verdade. Então, quando Ana O vira para Freud e fala assim, deixe-me falar, deixe-me limpar a chaminé, o mestre, então, vai entender que não é através não é através de hipnose que você vai curar uma pessoa. E ele, então, ele larga a hipnose e começa, assim, a criar a psicanálise. Lá por volta de... Eu vou pular um pouquinho de datas, tá? Depois eu falo por quê. Lá por volta de 1906 e 1908, próximo à Sociedade das Quarta-feiras, Freud escreve um pequeno artigo chamado Romance Familiar. Gente, como esse artigo, ele é rico. E ele deve ter umas 5, 6 páginas, no máximo. Tá? Mas, a partir dele, hoje, os neopsicanalistas estão estudando muito, e tem muito artigo, tem muito livro bom produzido, muitos seminários produzidos, infelizmente, poucos aqui no Brasil, mais na Europa, e eu também falo com meus proponentes, quando nós vamos aprender Freud, a gente tem que pensar na analisabilidade e na cultura de um povo brasileiro, que é totalmente diferente do povo europeu. Tá? Estou falando nem do pessoal da América do Norte. Não é isso. E a maior parte ela é tirada e colocada dentro de um condicionamento acadêmico, onde as pessoas não têm uma noção claríssima do que é a cultura brasileira. Então, o mal-estar na civilização é um tema muito atual, né? Como o professor Lucas falou muito bem, a questão da pandemia trouxe um mal-estar que todo mundo começou a procurar entender, a procurar os estudos em psicanálise para tentar entender aquele reality show que nós somos obrigados a viver. E interessante que os nossos governantes, né, eles não usavam máscara. Hoje, há poucos dias, o carnaval, todo mundo de carnaval, aí na quarta-feira de cinza, os ônibus lotavam e todo mundo de máscara. Então, depois vem a culpa, o medo, né? É o que Freud vai chamar de affect, ou seja, e Duggan, ou seja, a pressão, o elo que nos liga a nossa consciência ao superego e à pulsão do id. Então, mais uma vez, nós estamos vendo a tríade aí. Então, a primeira tópica, ela é construída em 1919, inconsciente, pré-consciente, consciente. Mais à frente, 1923 até 25 é construída a segunda tópica, as instâncias tripartidas, id, ego e superego. E hoje nós estamos trabalhando com a questão do ideal de ego implantado no superego. Ou seja, o que eu chamo de pensamento vertical, ou o que é implantado dentro das educações familiares, dentro daquele indivíduo.
que molda ele numa micro-sociedade, numa preparação para a macro-sociedade, e dentro dessa macro-sociedade, esse sujeito vai sentir estrangeiro dele mesmo. Então, olha que homem maravilhoso, fenomenal, chamado Sigmund Freud. Ele, em 1908, ele escreve um texto, me faltou a tradução certa aqui, doenças nervosas modernas, civilizações travadas, né? Que agora eu estou pensando aqui em duas línguas para uma boa tradução, já que eu falo texto com você. Com vocês. Muito bem. Então, ele percebe que a moral civilizada daquela época, moral civilizada, doenças nervosas modernas. A moral civilizada da época vitoriana era uma hipocrisia muito grande. Tanto é, quem assistiu o filme Freud, Além da Alma, vê Freud analisando a jovem Ceci, e ela, então, ela passa a ter lembranças encobridoras que ela foi buscar o corpo do pai no necrotério. E, na verdade, até o próprio Freud sabia, e foi levando ela a lembrar, né? A regredir, para elaborar, para relembrar, né? E fazer essa elaboração, que o pai dela, ela foi buscar, ela se lembra, foi buscar o pai dela dentro de um prostíbulo. E era um homem da alta sociedade, um homem muito sério, visto como um baluarte em Viena, e isso ela não conseguia admitir, que o pai dela frequentava prostíbulos. Então, quando eu falei sobre as palavras estão atadas à realidade quanto aos seus significados, é isso. Então, nesse contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que eu falei com vocês, ele nos obriga a cuidarmos dos nossos filhos dentro de uma ética, de um conceito de verdade. Um conceito de verdade, ok? É bem diferente da verdade. E olha o mestre, elabora, a verdade é a verdade do sujeito. Tá? Então, essa verdade, ela vai ter que ser achada. E para ela ser achada, nós temos que trabalhar dentro do tripé, principalmente para os proponentes a psicanalistas, nós temos que trabalhar com eles com o tempo dos verbos factivos. A maior parte chega formulando sentenças, né? Trazendo os verbos no gerúndio. Quando eu for. Então, é o primeiro sinal de sintomas neuróticos. Ando, endo, quando. E aí, quando a gente tenta mostrar, fazer com que ele perceba que isso está longe do que ele, desse conceito de verdade, da verdade dele, ele não consegue entender. Ele leva um tempo. Muito bem. Aí vocês podem me perguntar, como é que a gente trabalha isso? Trabalha isso pegando o que ele nos traz e devolvendo a ele formulações de perguntas com verbos factivos. Fulano, vamos tentar entender como que você percebe o que você me traz? Será que essa percepção sua não está um pouco distorcida? Podemos falar mais disso? Então, o que nós estamos trabalhando com ele? A verdade do sujeito. Ok? Muito bem. Então, o sistema do tripé psicanalítico, na realidade, ele é criado em 1919. Ele começa a ser esboçado
E Freud, então, ele trabalha naquele sentido com todos os seus proponentes, ok? Mais à frente, agora nós vamos dar um pulo grande, em 1937, muito próximo da morte de Freud, ele vai, junto com Sandor Ferenczi, um grande psicanalista escocês, né? Sandor Ferenczi e ele vão escrever Análises Termináveis, Análises Intermináveis. Muito bem. É ali que o tripé vai ser realmente compactuado, ele vai ser legitimado. Tá? E aí, então, dentro desse trabalho todo, dentro desses anos, no meio do caminho, aparece uma psicanalista francesa, Maldine Manoni, e ela, então, ela percebe que nesse texto de 37, ela elabora a questão do que nós chamamos, dentro de consultório, transferência, contra-transferência e transferido. Olha o tripé formado. Então, vocês aí na formação de pares, de amigos, de namorados, de companheiros, de colegas de profissão, vocês vão criando pares e vão tendo aquela transferência. Ou seja, um vai conhecendo o outro, né? No primeiro momento, há um estudo de ego para ego. No primeiro momento, as pessoas são, no primeiro conhecimento, elas são entes, tá? Que elas vão ser observadas e estudadas pelo outro, e só após haver a transferência que vai começar a se formatar o ser humano. Então, está implicado diretamente com o nosso corpo, psiquismo e corpo, transferência e transferido, projeção, introjeção. Só aí podemos falar da questão desse tripé analítico. Muito bem. Então, quando as pessoas chegam na nossa clínica, os nossos proponentes, a gente já vai, como Freud fazia, a gente explica toda a situação de o que é uma análise didática. Então, isso chama análise didática. Se ele já tiver uma análise pessoal, melhor ainda. Análise didática, nós vamos poder trabalhar. E ele vai aprender a trabalhar com o psicanalista didata, aquele que tem mais experiência. Ele vai aprender, então, como trabalhar na clínica, como intervir, o que pensar, de que maneira pensar. Mas, para que isso possa acontecer, ele tem que liberar o que está reprimido no seu inconsciente. É bem deixado bem claro para ele que na clínica dele só existe um inconsciente, o inconsciente do seu analisando. Então, se nós não tivermos bem preparados, bem analisados, se não tivermos uma boa residência ou supervisão, como queiram, e aprofundamentos teóricos de amplo espectro, tá? Por isso que, logo já de cara, eu já começo falando sobre romance familiar, relações objetais, psicanálise, sociologia e biopolítica do poder. Então, hoje nós temos que entender que é outra geração. Exemplo, um psicanalista de uma geração mais recente, mais jovem, vai atender uma pessoa na terceira idade. Se ele não tiver bem trabalhado, se ele não tiver bem fundamentado, ele não vai entender certas coisas que aquela pessoa vai trazer.
É diferente você psicanalizar um sujeito analítico com mais de 60 anos de um sujeito analítico de 25 anos. São culturas diferentes, são pensamentos diferentes, são constelações familiares diferentes. Agora, se o analista não tiver bem analisado, bem centrado, tanto na análise dele, como na autoanálise pessoal e nas teorias e na supervisão, como que ele vai lidar com pessoas que chegam à clínica com mecanismos de defesa mais severos? Por exemplo, formações reativas, negação. Viram, então, como e por aí vai, né? Não quero mais estender, tá? Esse momento. Eu até me perdi aqui quando eu falo de psicanálise, eu perco aqui o tempo, tá? E eu quero abrir aí as sessões para perguntas, debates, ok? Professor, eu não sei se eu atendi às suas expectativas, viu? Muito, professor Sérgio, muito obrigado. Muito conhecimento, tá, que você passou para nós. Muitas coisas interessantes. Na verdade, a minha formação é nas ciências sociais. Na hora que você estava falando, eu não pude deixar de assim, relacionar com o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo assim, polonês, que ele traz o conceito de assim, sociedade líquida. Líquida, isso. E eu queria que você falasse um pouco, eu queria que você tentasse explicar um pouco para nós, assim, no caso, qual que é o papel da psicanálise nessa sociedade moderna líquida, né? Que quase que tudo é muito volátil, que quase que tudo é muito rápido, né? Eu lembro que antigamente, assim, as pessoas mais antigas falavam assim, a pessoa que tem depressão, pessoa que tem ansiedade, é falta de roupa para lavar, não é? E aí nós estamos numa sociedade e extremamente veloz, né? Que as coisas elas são muito rápidas, que as coisas começam e terminam muito rápido, né? O Al Bauman tem até um livro chamado Amor Líquido, né? Que ele diz que hoje não existe mais o amor eterno, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco para nós qual que é o papel da psicanálise nesse contexto. Tá, olha, eu quero, então, citar um livro do Bauer, antes desse, chamado Pós-Modernidade depois do Holocausto, que é em cima dele que ele escreve esse livro. Muito bem. A geração do meu pai viveu a guerra, né? Mas, graças a Deus, não foi chamado, né? Não foi recrutado. Então, a criação dele em cima dos filhos dele, principalmente em cima de mim, desde criança eu era muito ficcionado à filosofia, à história, sabe? Muito bem. Eu me interessei muito em ler e as mudanças pós-guerra, tá? Então, aquele povo judiado, sofrido, e começava a diáspora dele pelo mundo inteiro, com mudança de visão, momentos, cultura, e isso acelerou muito para os anos 60 o aparecimento de Beth Friedman, né? Que veio trazer a libertação feminina, né? É outro momento mágico, a geração paz e amor, né? A influência só vai cair aqui no Brasil a partir de 1971, quando Leila Diniz ela aparece de biquíni grávida em Copacabana. Aquilo foi escândalo para a sociedade, principalmente para a boa família mineira, né? E em Minas é muito tradicional, né? Hoje eu quero até contar um casozinho rápido. Eu tive contato com o professor Dr. Foucault. Ele veio a Belo Horizonte,
e a gente já mantinha contato há um bom tempo em São Paulo. Então, foi convidado algumas pessoas para uma palestra dele. E ele me aparece com o namorado canadense dele. Ô, gente, não teve palestra, tá? As pessoas mais antigas do círculo literário criaram maior rebu. Então, imagina nos anos 70, um homem aparecer com um namorado, não é? Aí, para vocês verem, depois eu até mando uma pesquisa. Nós, do NEP, realizamos uma pesquisa chamada No Túnel do Tempo. Então, vamos lá. Vou entrar já aí na sua pergunta, professor. Nos anos 60, a televisão ela mantinha programas educacionais pedagógicos, chamado Papai Sabe Tudo. Tá? Nos anos 70, passou para a família do Remy, ou seja, a ejeção da figura do pai na família nuclear. Ok? Então, era uma família de músicos que andavam pelos Estados Unidos, na Rota 66, né? Pega de norte a sul, fazendo shows, e era uma mulher descasada, com os filhos tudo assim, como é que eu diria assim, livres, bacana, demonstrando um novo momento de vida e mostrando que o pai não era mais importante na família. Então, houve também aí mensagens subliminares, a mídia é muito poderosa, e aquela educação foi feita para, inclusive no Brasil, para desvincularem, separarem as famílias dos anos 80. Quando começou, então, no meio dos anos 80, eu quero até lembrar que o Brasil começou a ter um surto de separação e aquela febre de produção independente. Eu não sei se a maioria vai lembrar disso. Tá? É aí que Bauman começa, então, a fazer o segundo momento, sociedade líquida. Então, a ejeção do pai da família de uma forma muito assim agressiva, no meu modo de entender, a libertação da mulher também foi assim um estouro de boiada, né? Pelo contrário, tá, gente? Eu até incentivo e gosto que as mulheres tenham liberdade. Para vocês terem ideia, em Minas, a primeira mulher a estudar medicina, ela só pôde estudar em cadáver feminino, porque o cadáver masculino tinha pênis. Assim, sem cabimento. O voto é recente. As mulheres na sociedade, nas empresas, elas estão tendo, nas corporações, elas estão tendo agora, com condições, estão chegando no ápice, não é? Gente, desculpa. Mas olha que coisa. As mulheres se libertaram, se prepararam inconscientemente muito tempo. Tá? Bauman deixa isso bem claro lá no livro. Se não me engano, na página 84, eu já li esse livro várias vezes, ele é muito importante para a gente entender a sociedade atual. Claro. E nós, homens, nós ficamos parados no tempo. Nós estamos vendo as mulheres ter a liberdade, buscar a sua profissão, buscar o seu sucesso na profissão, e a maior parte dos homens ficarem assim, extasiados. Eu diria que embriagados com o sentimento do macho com orgulho ferido. Por isso que nós estamos vendo aí esse momento de amor líquido. Tá? As mulheres não têm mais paciência com esses machões que não tem mais lugar para isso no mundo. Claro. Não é, professor? E outra, esse atraso cognitivo e esse atraso emocional em nós, homens, nos leva a entrar, a maior parte, em condição de desespero. E o homem não consegue pensar muito. Os hormônios, deixa os hormônios falarem por eles. E nós estamos vendo, inclusive, aí uma crescente feminicídio.
Então, a mulher hoje não precisa do homem economicamente mais. Ela precisa do homem emocionalmente. Mas a pergunta é: será que os homens estão prontos para responderem, a maior parte, que eu quero dizer, emocionalmente, às expectativas e anseios das mulheres? Então, esse é um novo momento da psicanálise. É um novo romance familiar que está aí aberto para a gente estudar, fazer textos maravilhosos, artigos maravilhosos. Não sei se respondi. Respondeu sim, professor. Viu? Aí aqui, professor Sérgio, esse atraso emocional, o senhor avalia como uma questão cultural do Ocidente ou é uma questão inata do ser humano moderno? Assim? Olha, eu posso falar em dois momentos. Aqui no Brasil. Então, vamos falar de Brasil. Porque a Europa é assim. Estou falando de Europa e não dos Estados Unidos. As meninas e os meninos, quando pegam 15 anos para cima, né, eles vão viver a vida deles. Eles não ficam ali grudados na saia de papai e mamãe. Tem, inclusive, até alguns rituais que as meninas compram uma bonequinha, põem numa caixinha e entregam para a mãe. E vão trabalhar, vão ser garçonete, vão trabalhar e estudar, assim como os meninos. Né? Já no Brasil, eu recebi recentemente uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que a adolescência no Brasil está durando até os 30 anos de idade. Então, está todo mundo debaixo da saia de mamãe e de papai. Né? Papai longe, mamãe tomando conta de filhinho. Muito bem. Aí eu vou falar uma coisa que eu espero que o público feminino entenda, por favor. Nós, tanto mulheres quanto homens, nós somos criados por quê? E isso é antigo, isso já está há muitos anos, pelas mães, pelas mulheres. Agora, tem muita mulher que trabalha com a filha mulher hoje, educacionalmente, de uma forma mais libertária. E os filhos homens, elas querem, às vezes, segurar mais tempo. Aí nós vamos ter que entrar no complexo de Édipo, né? Nós vamos ter que entrar no complexo de Cassandra, o Electra, como queiram. Então, mais uma vez, olha a questão da base do tripé analítico. Ok? Está vendo aí? Tá? Tá certo, professor. Aqui, mais uma pergunta de um participante nosso. Ele perguntou o seguinte: para quem é leigo no estudo da psicanálise, muito se fala em Freud e Lacan. Existem outros psicanalistas assim que são referências? Sim, sim, sim. Eu posso citar Sandor Ferenczi, acabei de falar, né? Dona Antipaí Bahia, meu mestre, já falecido, Dr. David Zimmer, que foi presidente da IPA 4 gestões, eu mesmo, brincadeira aqui. Então, eu trabalho muito essas questões de romance familiar e relações objetais. O doutor professor Darcy Ribeiro, tá? Um grande psicanalista, Antônio Quinet, né? Que me vem no momento, doutora Rosália Lage Martim Bicalho, doutor Sérgio Ked, esses somos companheiros, doutora Eliane Andrade. Então, assim, a grande... E, olha, a psicanálise mineira, ela é forte. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Nós somos muito fortes, principalmente nos estudos e pesquisas em relações objetais e romance familiar. Eu, por exemplo, sou um que já tenho alguns livros, inclusive eu tenho alguns livros que está disponível para leitura na biblioteca online mundial, chamada ISU, tá? São acho que 16 ou 19 livros que estão publicados lá. Então, eu já estudo isso há muito tempo, mas com uma ótica do seguinte, sabe, professor? Ouvintes, que nós temos que entender e criar uma psicanálise genuinamente para brasileiros. Claro. Tá? Claro que nós temos que seguir o eixo do mestre, ok? Sigmund Freud. Isso aí
eu não abro mão. O NEP não abre mão sobre a minha presidência e gestão. Ok? Bacana, professor. Está tendo muita pergunta e está passando rápido, eu não estou conseguindo ler. Ah, não, pode deixar que a Camila tá organizando aqui, tá mandando aqui. Tá, okay. Mais aí uma pergunta, professor, é o seguinte, assim, existe uma legislação federal que regule a profissão de assim, psicanalista no Brasil ou apenas legislações estaduais? Não. Hoje é lei federal. Tá? Lei federal. A lei 257/57. Tá? Para vocês, torna a repetir. Hoje nós temos um número no CBO, no Código de Ocupação do Trabalho, 250/51. O dos psicólogos clínicos é 250 agora eu estou na dúvida se é 41 ou 49. Então, a nossa profissão ela é legitimada. Ok? A única coisa que a gente não quer, em termos de clínica, tá, gente? Não é de pós. Então, eu tenho que deixar isso claro para vocês. A clínica, a única coisa que a gente não quer é o reconhecimento pelo MEC. Tem as razões, porque já expliquei. A pós, sim. A pós é um ganho fundamental. Agora, nada impede de fazer a pós depois, fazer a clínica. E ter um curso validado pelo MEC. Ok? Perfeito. Aqui, professor, o aluno Rútilo Tiago de Freitas, ele perguntou o seguinte: professor, sou filósofo e professor de filosofia. Estou fazendo pós-graduação e assim, psicanálise, pois muito me interessa. Como o senhor relaciona a importância da filosofia junto com a psicanálise? Como é que é o nome dele? O nome dele é Rútilo. Rútilo. Ô, Rútilo, boa noite. Que boa pergunta. Tudo a ver, né? O grande mestre Freud, ele se correspondeu com o grande Kierkegaard, ele se correspondeu com Schopenhauer. O homem lia. E tem até uma frase dele que é colocada assim: o inconsciente bateu muitas vezes na porta da filosofia e da psicanálise, mas, infelizmente, a filosofia não quis dar luz ao inconsciente. Aí apareceu esse homem chamado Sigmund Freud. O interrelacionamento acadêmico entre filósofos e a psicanálise é muito grande. E a psicanálise ela é um instrumento que ela cabe em qualquer ciência, tá ok? E sem invadir a área de outras ciências. Por exemplo, eu tenho vários, e já tive vários proponentes, estudantes de psicanálise, da área do direito. Muitos policiais hoje, tanto militar quanto civil, procuram a psicanálise. Então, o mundo hoje mudou. O mundo hoje trabalha com inteligência. Aquela época dos anos 70, minha época de jovem adulto, aquela truculência, aquele militarismo, gente, isso acabou. Isso acabou. O mundo mudou. Né? Que bom que essa meninada está aí, podendo viver, podendo se expressar, né? Mas eu vou botar uma pitadinha, uma pulguinha atrás da orelha. Muito cuidado. Hoje, o grande perigo está sendo as mídias. Tá? A mídia é poderosa, é uma arma poderosa, que pode implantar um pensamento vertical. Viu? Rúdilo, tudo a ver, né? Inclusive, tem até a filosofia clínica, né? Uma especialização lá da Universidade Federal. Né? Muito bom, tá? Tá certo, professor. Professor, quando você fala mídia, o senhor está falando a mídia televisiva ou geral? A mídia, redes sociais? A televisiva, ela mandou muito tempo, né? Não vou nem falar a empresa, né? Ela criou gerações, ela criou ideologismo. Verdade. Né? Fundamentalismo. Uhum. E hoje a gente tem que ter cuidado, principalmente com esses robôs, e principalmente o Twitter. Gente, o Twitter é agressivo demais. Eu mantenho o Twitter porque eu pesquiso, eu estudo, eu quero ver o comportamento. Uhum.
né? Já o Instagram é mais leve, o Facebook também, mas mesmo assim, vez ou outra, aparece algumas pessoas assim, mal intencionadas, né? Verdade, Então, professor. a psicanálise nos dá esse discernimento, né? Perfeito, perfeito. A professora Maria Custódia de Oliveira, ela pergunta o seguinte: como usar a psicanálise para trabalhar com adolescentes com TADH? Muito bem. Em primeiro lugar, Maria Custódio, o que vai nos dar a diretriz de como nós vamos trabalhar é saber fazer um bom diagnóstico, uma boa anamnese, ok? Visto isso, e normalmente a gente leva diagnóstico em psicanálise não é em 15, 20 minutos ou 40 minutos de sessão, não, tá? Leva um tempo. Então, nós temos que entender aquele sujeito dentro do universo da constelação familiar dele, entender o porquê que a ansiedade leva ele a ter uma disritmia, ok? Porque ao escutar aquele estímulo em pessoas altamente ansiosas, elas vão ter as ondas teta, né, que é a onda da frustração, da raiva, elas vão ter ela em proeminência. Então, são aquelas ondas assim, né? Então, o pensamento do cara está daquele jeito. Então, é justamente entender por que ele funciona daquele jeito e vou relembrar, as palavras estão atadas à realidade daquele sujeito. Ele está preso naquelas palavras. Menino, você é bagunceiro. Um exemplo. Menino, você é relapso. Você é agitado. Então, o educador, ou a mãe, ou o cuidador, né? Mãe não existe, mãe é um lugar, tá? Ele está avalizando que aquele menino seja aquilo. Até porque ela tem que se passar de coitadinho. Tá? Quando eu trabalhava com criança e adolescente, eu via que o grande problema eram as mães. E quando os filhos melhoravam, sabe, Maria? A primeira coisa que eles faziam era tirar os filhos. Por quê? Ela não podia mostrar que a pessoa que adoecia o filho, ela era. E ela tinha aquilo como: olha como é que eu sofro, doutor. Olha como é que eu sofro, professor. Eu não tenho vida, eu faço de tudo por esse filho. Então, é aí que a gente tem que entender e começar a elaborar na cabecinha dele, a trabalhar com verbos factíveis. Ou seja, Joãozinho, vamos começar a perceber que eu já percebi que quando você está concentrado e gostou aqui de algum brinquedo, né? É o brincar na clínica, você não fica agitado, você fica em paz. Você já percebeu isso? Então, uma hora quebra-se a resistência e isso vai fazer com que ele comece a pensar. Aí se prepara para ter análises extra com a mãe. Chamar a mãe para acalmá-las. Tá certo. Aqui, professor Sérgio, mais uma pergunta do Ivan Carica. Ele disse o seguinte: professor, sou terapeuta holístico, trabalho com comportamentos, estudo na FAMART, faz a pós-graduação em psicanálise. A desordem psicológica não será um refúgio para o paciente mais do que uma patologia? Como é que é o nome dele? Eu pedi. Ele chama Ivan. Ivan, só o finalzinho. O recuo dele. A desordem psicológica não será um refúgio para o paciente mais do que uma patologia? Olha, se a gente for pensar em sintoma, vamos brincar com as palavras, dividir elas em sílabas, mas eu sou dislexo, eu divido errado. Sim, toma. Então, se a gente for pensar no refúgio do sintoma, e o sintoma é a manifestação daquilo que infecciona o sujeito analítico, é uma patologia. Agora, qual que é a estrutura? É da ordem da histeria, da obsessão.
Então, por exemplo, vamos pensar numa patologia assim severa, anorexia nervosa, e até a bulimia. Se nós, quando a gente vai fazer uma anamnese e percebe que o romance familiar daquele sujeito em si são mães altamente compulsivas e enérgicas na cobrança da educação. Então, mexer com anorexia, trabalhar com pacientes anoréxicos, se o psicanalista não tiver uma estrutura emocional muito grande, ele desaba. Porque ele vai ver assim, a condição que aquele sujeito analítico chega. Praticamente assim, comorbidade. Então, eu percebo assim, sabe, Ivan, que qualquer refúgio de um sintoma já é o que nós chamamos de nosografia. O que é nosografia? É o estudo dos sinais dos sintomas que nos dá a patologia. Então, essa é a nosografia, que nos favorece a entender o porquê que aquele sujeito faz o sintoma. Entendeu? Eu sou burro, você é burro, menino, eu sou burro. Aí ele cresce. Você tem que estudar, seja um homem, você tem que se buscar alguma profissão. Eu sou burro, não dou conta de estudar. Então, olha passar. Sim, toma, hoje eu sou burro. Bacana. Aí, o professor Maria Custódia de Oliveira pergunta novamente o seguinte: qual nome é usado para as pessoas que o psicanalista atende? Tipo assim, ela já ouviu falar paciente, que o termo é paciente, o outro já ouviu falar que é analisado. Qual o termo correto? Olha, a tradução analisada, analisando, essa é a melhor, analisando. Paciente, porque se a gente já trata a pessoa de paciente, dentro da conotação e denotação da palavra, já está dizendo que ele é doente. Nós não tratamos de doença, nós tratamos de saúde. E nós mostramos que aquele momento que ele vive de transtornos, adoecimentos, por isso que hoje o DSM foi muito feliz quando chama de transtorno, ou seja, é um momento, aquilo é passageiro. Agora, se a gente fala assim, paciente, nós estamos avalizando ele a ser doentinho. Aí ele vem, te pede relatório para poder afastar, pede para ir no psiquiatra para poder fazer perícia, né? E ter afastamento, ou seja, aos ganhos secundários. Tá? Então, o termo, dentro da psicanálise, melhor usado é analisando. Tá? Perfeito, professor. Elaine Araújo, o professor, e o senhor está percebendo muito interesse, né? Muitas perguntas que os nossos participantes estão fazendo. Perguntas assim, de alto nível, estou gostando. Exatamente. Público E muito a bom. Eliane Araújo, professor, ela pergunta o seguinte, ela fala assim, professor, boa noite, muita gratidão, viu, pela palestra, assim, pelo seminário de hoje. Como a psicanálise pode contribuir com as pessoas, sendo que há uma busca em se estabelecer o eu, o autoconhecimento e o desenvolvimento soft skill? Ok, muito bem. Como a psicanálise pode ajudar? Primeiro momento, vou tornar a repetir, né? Mas agora eu vou trocar um pouquinho de frase aqui para não ficar maçante, tá? Eu vou falar uma que eu também gosto e que eu cunhei essa frase. O pior inferno é a incapacidade de pensar. Se nós podemos pensar a doença mental como inferno, então eu que tive grandes experiências em manicômio, na época estava ainda assim, nos anos 70, né, final já estava se desmanchando os muros, né, manicomiais. Teve aqui no Brasil várias vezes um psiquiatra italiano chamado Frank Basaglia, e ele veio justamente para treinar, para fazer seminários e mostrar que para ter uma melhora significativa daquela pessoa adoecida, ela tinha que estar próxima aos familiares. Mas ele esqueceu de falar que também os familiares
teriam que ter apoio para entender a manifestação daqueles entes queridos. Muito bem. A partir do momento que a gente trabalha o sujeito, a gente não trabalha só o sujeito analítico, né? Mesmo que a verdade sendo a verdade do sujeito, acaba que quando a gente está trabalhando com ele na clínica, mudando a mentalidade dele, pensar e rever a vida dele, imediatamente está mudando o self dele. É o todo. Eu, Sérgio, eu não sou só corpo. Eu, Sérgio, eu sou uma entidade tripartida. Olha, mais uma vez, corpo, alma, espírito. Eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Pai, mãe, filho. Então, vocês estão percebendo que na formação de um sujeito, de uma pessoa, sempre tem a condição dele ser tripartido. Muito bem. E ele, às vezes, fica muito inseguro dentro de si, e aí ele tem que buscar o autoconhecimento dele, para que ele possa, então, se sentir seguro e começar a sua autoanálise. Eu não sei se eu respondi adequadamente para a Eliane. Gostaria de um feedback, Eliane. Tá certo, professor. Mas é mais ou menos dentro disso que eu estou lendo aqui a frase dela, a questão dela, tá? Então, ou seja, eu tenho que trabalhar o meu self, o meu corpo, né? Perfeito, então, professor. vamos dizer assim, eu tenho que alinhar meus chakras psíquicos. Superego, ego e id. Vamos brincar assim dentro da filosofia indiana, né? Perfeito. Professor, vamos lá. A Roberta Lara pergunta o seguinte: assim como Freud relaciona a psicanálise e a educação infantil, ele teve essa preocupação em trabalhar a educação infantil? Gente, é um livro dele que qual psicanalista não gosta de ler, tá? Não me lembro a data aqui agora, se não me engano, foi em 1927. Ele se correspondia muito com o pastor alemão Oskar Pfister. E eles tratavam dessa questão de educação, não só a educação formal, como informal. E o pastor via que ele estava tendo muitos jovens problemáticos, tanto na igreja, como dando problema para os pais, como dando problema também na escola. Então, Freud ajudou demais, ele deu muita essa contribuição. Tanto é que existe alguns seminários de psicanálise e educação. Eu, por exemplo, eu tenho uns 3 ou 4 que eu já fiz esse seminário. Tá? Houve uma contribuição muito grande, com certeza. Perfeito, professor. Aqui, professor, a professora Renata, ela pergunta o seguinte, aí ficou um pouco no ar a pergunta dela, que ela fala o seguinte, mas como fazer a clínica, professor? Mas como fazer a clínica na regência de classe? Pois é, não, a pergunta dela não ficou clara. Aí não tem como, né? Porque você pode até fazer um apoio psicanalítico. Um exemplo, em 2002, quando estava mudando o ECA, né? Aquela questão educacional, algumas CREs me chamaram para eu fazer um trabalho com os professores, principalmente aqueles professores da zona rural. Não eram pessoas simples, com pouca entendimento, né, cognitivo, e às vezes muito pudicas, né? E eu me lembrei aqui com como que a gente pode, um exemplo de como trabalhar, tá? E essa professora de artes, ela veio me falar que na escola rural, que ela não quis mais voltar, que ela foi tomada de assalto, sabe, mexeu com ela, com o brio, com os caráter dela. Falei assim, mas vamos tentar entender o que aconteceu. Ela virou e falou assim, eu estava fazendo uma bricolagem, e aí alguns alunos pegaram o jornal, o colo, e começaram a
a fazer pênis gigantes. E balançava, e ria, e chacoalhava. Eu era muito pudico, inclusive até evangélico. Isso aí mexeu com os brilhos da senhora professora. Muito bem. Aí a turma riu, brincando. Olha, professora, a senhora perdeu a grande oportunidade de trabalhar zoologia, aritmética, com seus alunos. A senhora poria um risco no chão, faria vários traços e perguntaria assim para ele: gente, vamos falar de pênis. Qual que é o tamanho do pênis de um jumento? Eles vivem isso, eles veem isso. Qual o tamanho de um boi? Qual que é o tamanho de um porco? Qual que é o tamanho de um galo? Qual que é o tamanho de um homem? Pronto. Nós estamos falando de antropologia, nós estamos falando de biologia. Muito bem. Então, nós podemos criar situações dentro da regência de classe, professora, como apoio analítico. Essa roda de conversa, de um garoto vem falando palavrão, maltratando o outro. Ô, fulano, peraí, classe, vamos sentar aqui. Vamos pensar. Agora, tem determinadas classes que são muito agressivas e, às vezes, não tem como, né? Às vezes, precisa de uma intervenção unitária. Chamar na sala, conversar. E, olha, não percam a chance de fazer isso. A escola é uma mina da gente perceber sintomas. Por quê? Tá? E de grandes potencialidades. Lá a gente se garimpa muita coisa boa. Né? Ok? Não sei se agora eu já É um grande laboratório, né, professor? Um ótimo laboratório. Professor, assim, para terminar, a Laise Neres faz uma pergunta. É o seguinte, não, assim, na verdade, ela pediu para você repetir a lei federal que assim regulamenta a profissão. Ela falou que deu um problema lá na internet, que é para você repetir, assim, por A favor. lei é 257 de 1957. Tá? Aí você vai na Constituição Brasileira, se não me engano, lá pelo artigo 3, você vai ver tudo escrito lá. Digita lá no Google as leis que regulamentam a psicanálise. Tá? É lei federal, pode ficar tranquilo. Tá? Nós estamos no exercício legal da nossa profissão. Por isso que o Freud chamou isso de análises leigas. O que é análise leiga? É aquele que não era médico. Tanto é que o Freud vai e tira a psicanálise da Universidade de Medicina. Se você perguntar para um médico ou para um catedrático lá, para o reitor, eles vão falar que eles não querem a psicanálise dentro da escola de medicina. E há uma brigazinha aí com os co-irmãos, né? Com os psicólogos, né? Mas dentro do curso de psicologia só tem, se não me engano, 4 matérias de psicanálise. Muito pouco. Muito Para pouco. falar que é psicanalista. Psicanalista é outra coisa, viu? É outra coisa. Podemos falar uma outra fora. Com certeza, professor, nós vamos te convidar, viu? Porque assim, foi uma aula que assim, o senhor deu para nós. Então a gente só tem que agradecer. Fico feliz. Eu vou nesse momento agora, se deixar você encerrar, né, a sua fala, aí os seus agradecimentos, e depois eu vou dar aí os últimos anúncios aqui, tá bom? Ok. Eu gostaria de agradecer, de estar saboreando, dividindo esse momento ímpar com vocês. Gente, eu sou entusiasta, eu fico feliz, iluminado quando eu estou falando de psicanálise. E conhecendo um público novo, né? E estou vendo pelas perguntas, pelas participações, que é um público muito ávido de conhecimento, tá? Se quiserem mais a minha presença, estou às ordens, viu? Falar de psicanálise é com o Sérgio mesmo. Eu gosto. Ok, professor. Muito obrigado. Comunidade Famarte, novamente, agradecer muito a participação de todos vocês. Quero aqui agradecer todos os participantes, todas as perguntas ricas, isso que o professor Sérgio disse, né? Acho que assim, contribuiu demais para a nossa reflexão.
em todo esse contexto, né, da nossa conversa, tá? Então, aqui, gratidão. Em nome do Grupo Famarte de Educação, eu venho a agradecer a todos vocês que participaram conosco nesse seminário, nessa apresentação maravilhosa que o professor Sérgio Costa nos presenteou, tá bom? Então, eu espero vocês em novas lives. Iremos, né, na próxima semana, nesse mês ainda de março, ter novas lives, então a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Só reforçando aqui a questão dos 50% de desconto, tá bom? Lembrando, se você apresentar o seu certificado de participação neste seminário, nesta live, entrar no link que foi disponibilizado no chat e comunicar a um de nossos consultores educacionais que você quer fazer o curso de psicanálise, você vai ganhar 50% de desconto, tá bom? Então, tá aí de novo, não perca essa promoção, vai até amanhã, então não demore, tá certo? Pessoal, então, ó, um grande abraço a todos vocês. Boa noite e a gente espera vocês num próximo evento acadêmico do Grupo Famarte de Educação. Boa noite. Boa noite.